para fazer uma leitura da palavra, abra lá em Gênesis. Capítulo 2. Verso 16. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Amém? E o Senhor deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela certamente morrerás. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar, Pai, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toca as nossas vidas, Pai, através da tua palavra. Nós sabemos que é ela, Pai, que nos dá vida, que nos dá ânimo, Senhor. Nós precisamos dela, Pai. Nós precisamos do teu Espírito, Pai, falando ao nosso coração, ao nosso entendimento, Senhor. Amém, Jesus. Então, irmãos, então, como no seminário, a gente estava falando ontem sobre algum tema. Eu creio que a gente vai tentar linkar o que foi falado ontem com o que foi falado hoje, e amanhã a pessoa que for falar provavelmente vai tentar linkar mais alguma coisa para tentar dar uma sequência, né, do que a gente precisa entender. E quando eu leio essa palavra, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a queda do homem, né? Queda do homem, a queda de Adão. Vamos falar um pouco de Adão aqui, mas a gente vai aplicar isso para a nossa vida, amém? E quando a gente fala de Adão, quando a gente fala de Gênesis, né, a gente vê que Deus fala algumas coisas aqui com convicção, com certeza, né? Ele dá uma ordem aqui nessa passagem aqui. A gente vê que ele dá uma ordem, né? Deus lhe deu, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem, né, para Adão e para Eva. E o que eu aprendi aqui, resumindo tudo, antes de chegar no final, é que Deus quer ver a nossa obediência. Se Ele deu uma ordem, é porque Ele quer ver a nossa obediência, se nós estamos sendo obedientes a Ele, se nós estamos sendo fiel a Ele. Então Ele deu uma ordem a Adão e a Eva: olha, né, de toda das árvores que vocês vão comer, menos de uma. E Ele já diz até de qual, né? Então você não vai comer daquela. E a gente vai ver aqui que o homem não obedece. E nós falamos aqui, o Gideão falou aqui ontem, sobre algo que entra pelas janelas, né? Que entra no nosso coração. Então a gente vai falar um pouco sobre o coração do homem que caiu. E quando a gente começa a ver a vida de Adão, Adão e Eva estavam vivendo ali junto. Deus criou um jardim
Deus colocou os dois ali para viver, e Deus queria que eles governassem, né? Que eles continuassem ali. A gente vê que Deus fez eles, Gênesis 1:26, ali vai dizer que façamos o homem a nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança, e ele tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Isso incluía a serpente. Deus falou assim: então eu vou criar aqui o homem, a nossa imagem, né, a semelhança de Deus. Ele foi criado. Para quê? Deus queria que eles dominassem a terra, dominassem os animais da terra, do mar, né, os répteis, as serpentes. E nós vamos ver que isso era o propósito de Deus para a vida deles. Deus tem um propósito para a nossa vida. O propósito que Deus tinha para a vida de Adão e Eva é que eles governassem sobre tudo. É esse o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Que nós governássemos, que nós governássemos. Como que é isso? Sei lá. Governasse. E é esse o propósito de Deus. Mas nós vemos uma inversão. Por quê? Aí nós vamos ver tudo porque. Por que aconteceu a queda, né, do homem? Porque Deus falou: vocês podem fazer tudo aqui, vocês podem comer isso, aquilo, somente daquela árvore não comam, obedeçam. Mas a serpente, né, o antigo diabo, né, ele usou algumas palavras para seduzir a mulher. E aquelas palavras, elas entraram, conforme a gente foi ministrado ontem, elas entraram pelos ouvidos. Não foi isso? Quando a serpente começava a falar: viu, você não come daquele fruto lá? Não, mas Deus falou que se eu comer aquilo ali, certamente eu vou morrer. Nada. E ali, pelos ouvidos de Eva, começou a descer uma semente para o coração dela. Pelos olhos dela, começou a descer algo para o coração dela. Ela começou a olhar para aquele fruto, a desejar aquele fruto. Foi isso que foi ministrado ontem. A gente olha, a gente deseja, a gente ouve algo, a gente deseja, e aquilo ali, a serpente colocou uma semente no coração da mulher. E a mulher deixou brotar no coração dela. Primeira coisa que eu notei aqui, que essa semente que caiu no coração dela deixou e deixa muita gente com a audição comprometida. Aquilo que nós damos ouvido para a serpente, para o diabo, quando ele entra no nosso coração, né, com qualquer tipo de raiz, com qualquer tipo de seta, quando nós nos deixamos, né, ser atacado, nós recebemos aquilo ali e guardamos no nosso coração. E quando a gente ouve algo e a gente guarda no nosso coração, a nossa audição, ela é comprometida. Nós começamos a perder os sentidos. E qual que é o problema de nós perdermos a nossa audição? A Bíblia diz que, né, nós entendemos que a Bíblia diz que ela já não ouvia mais
né? O que Deus tinha, né? Ela não conseguia mais lembrar, ela como se ela estivesse com os ouvidos tapados para ouvir a voz de Deus. Então começa a comprometer nossa audição, compromete a nossa visão. Ela viu como a serpente queria que ela visse. Ela viu como a serpente queria que ela visse, mas ela não viu como Deus queria que ela visse. Então, quando começa a descer para o nosso coração, os nossos sentidos são afetados. A visão, a audição, aquilo que Deus mostrou para ela, já perdeu o sentido. E é interessante que Deus deu uma ordem bem clara. Diz assim, e Deus, em Gênesis 1, 27, 28, diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei-vos a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A ordem foi bem clara, né? Vocês vão dominar todo animal. Mas aqui a gente vê que o animal, o réptil, estava exercendo uma força superior sobre ela. E estava dominando a vida dela. Então Deus falando para a gente que Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade, mas para a gente não ficar só ouvindo, né, dando ouvido para a serpente, que é o nosso adversário, que é o diabo. A Bíblia diz que nós somos imagem de Deus. Eu fiquei perguntando, mas imagem de Deus, e Deus falou o quê? Que era para eles se multiplicarem. Vocês vão se multiplicar, Adão e Eva, vocês vão multiplicar e vão povoar toda a terra. O que o diabo pensou? O que o diabo já sabe, né? Estava ali espreitando, ele falou assim, agora a casa caiu. Imagine, Adão e Eva, eles eram a imagem e semelhança de Deus. Obrigado. Imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva. E Deus falou, vocês vão se multiplicar. E cada vez que você multiplica, imagine, Deus, né? Adão e Eva, e Deus falando, vocês vão se multiplicar e vão povoar tudo aqui. Imagine Satanás pensando, meu Deus, eles vão se multiplicar aqui, e tudo que vai nascer deles vai ser a imagem de quem? De Deus. Você imaginou? O diabo pensando, agora eu estou perdido, imagine. Eles vão começar a se multiplicar, vai começar a nascer um neném, uma menina, daqui a pouco um menino, e tudo igualzinho, tudo a imagem de Deus, todos com o caráter de Deus, todos com o amor de Deus, todos com a misericórdia de Deus. O diabo falou, não pode. Por isso ele investiu sobre a vida da mulher. Ele falou assim, pode comer, você não vai morrer. E aquilo cai no coração dela, porque a árvore era do conhecimento, do bem e do mal. Deus tinha falado, você não vai comer dessa árvore. E a serpente, não coma, não tem problema, você vai ficar mais sábia, você vai ficar mais inteligente, você vai aprender mais coisas. E aquilo caiu no coração dela, é mesmo. Aquilo ali falou mais alto do que Deus disse para ela. Ela deu mais crédito à serpente do que a Deus.
Quantas pessoas nós vemos, né, que dão mais crédito ao mundo, dão mais crédito a palavras do mundo do que palavras que são ditas de Deus. O plano de Deus era perfeito, irmãos. Vocês vão tomar conta, vocês vão multiplicar, vocês vão povoar isso daqui, vai ser tudo imagem e semelhança de Deus. Mas o homem caiu, irmãos. Ele se deixou ser enganado. Quando ele se deixa ser enganado, tem consequência, irmãos. Quando nós deixamos as raízes entrar no nosso coração, né? Cobiça por algo que Deus falou que não é, e nós desejamos, né? A inveja. Quando nós deixamos essas coisas entrarem em nossa vida, em nosso coração, começa a ter consequência. E nós vamos ver as consequências que teve na vida de Adão e de Eva. Por eles terem deixado o mal entrar em seu coração, nós temos consequências até hoje. Até hoje, irmãos. Então as coisas que nós fazemos, as coisas que nós deixamos entrar no nosso coração, vão gerar consequências. Por isso nós estamos falando, guarda o teu coração, não deixe que essas coisas entrem no teu coração. Gênesis 1:29 diz assim: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, né, que dê semente, e ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Deus deu tudo. Falou, olha, está tudo aqui, ó. Erva, semente, frutos. Vocês só tem que cultivar. Essa era a ordem de Deus. Vocês só vão ter que cuidar desse jardim aqui. Faltou o que, irmãos? Faltou o que para Adão e para Eva? Obediência, domínio. Eles tinham que obedecer a Deus. E se eles estivessem fazendo o que Deus falou, eles estavam dominando sobre tudo. Então, como eles desobedeceram, como eles não estavam dominando, eles foram enganados. 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também estejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Isso é válido para nós, irmãos. Então, né, o livro de Coríntios falando assim, para a gente, temo, o livro está falando assim, temo que como a serpente enganou, né, com astúcia, assim também vocês sejam enganados. Mas não se aparte da simplicidade que há em Cristo. O propósito de Deus, então, para eles era domínio. Mas houve um processo de comunhão com a serpente. E aí os dois caíram. E Deus dá uma ordem, fala assim, então agora, a partir de hoje, a serpente, ela vai rastejar. E ela vai se alimentar do quê? Do pó da terra. Deus fala assim, agora vai ser assim. A serpente vai rastejar
e vai se alimentar do pó. E o homem, ele vai trabalhar, e vai morrer e vai voltar pro pó. E que eu notei aqui que todo homem que ele está morto espiritualmente, sem comunhão com Deus, ele é o que? Pó. Todo homem que não tem comunhão com Deus, que está longe de Deus, que não está ouvindo o que Deus está falando, todo homem que está distante de Deus, ele é pó, porque o espiritual dele não está mais, só está o pó. E Deus falou assim: então a serpente vai se alimentar do pó. Eu aprendi então que se nós não estivermos escutando o que Deus está falando para nós, nós somos pó. Se nós não estivermos ligados a Deus, se nós não estivermos fazendo aquilo que Ele nos ensinou, se nós não estivermos mostrando nossa obediência, nós somos pó. Engraçado que Deus falou para ele: vocês têm autonomia sobre as plantas, sobre os animais. Então vocês têm autonomia para comer as plantas, para vocês comerem os animais. Mas nós vemos que a serpente é que teve autonomia sobre o homem. Mas é interessante que nós vemos quando Cristo veio, Ele começou a mudar a história. Porque se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos, irmãos. Se não fosse por Cristo, nós estaríamos perdidos. Porque o homem pecou, foi destituído, né? E se não é Cristo em nossa vida, nós estávamos perdidos. E quando Cristo veio, é engraçado, porque eu estou lembrando que quando Ele veio, Ele começa a falar com seus discípulos. Olha, Ele começa a dar ordem, vocês vão para cá, vocês vão evangelizar aqui, vocês vão aqui. E Ele fala assim, Ele começa a enviar eles sobre toda a terra, dando ordens para eles, dando autoridade. Ele delegava aos homens autoridade. Vocês vão por aqui, vão por lá. E é engraçado que ele, no fim, ele fala assim: então vocês têm poder, né? Vocês têm poder. Marcos 16, vocês pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal ou dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele começa a falar assim: olha, vai voltar, vai começar a voltar. Aquele poder que o homem tinha, que ele perdeu lá no jardim, Cristo começa a dar de novo aos homens. E Cristo começa a falar: olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Cristo começa a devolver o poder, a autoridade, para que nós até pisássemos na cabeça da serpente e nós neutralizássemos o poder dela. Então nós temos o poder. E nós sabemos hoje que nós temos um adversário. Nós temos um adversário. Talvez se pense: mas será que Eva não sabia do adversário, não sei o quê? Nós sabemos que nós temos um adversário. E nós sabemos que Deus nos deu poder, nos deu autoridade. Então nós podemos impedir, nós podemos neutralizar as ações do inimigo. Porque nós conhecemos, nós sabemos como ele age. Interessante que a gente vê a vida de Adão e Eva depois que eles caem. Quais são as consequências, irmão?
Quais são as consequências quando nós caímos? Quais são as consequências quando Adão e Eva caíram? Deus falou assim: agora a mulher vai dar luz aos filhos com dores. Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que Adão, acho que viveu o quê? 900 anos? 900 anos. E o primeiro filho dele, parece que ele teve com 130 e poucos anos. Foi 7, né? Então, você fica imaginando, quando Deus deu a sentença, pelo fato da mulher e do homem terem desobedecido a Ele. Deus fala: agora a mulher vai dar à luz com dores. E eles tinham ali 130 anos, né? Tem um filho. Agora você imagina quantos filhos essa mulher não deve ter gerado. Quantos filhos Eva não deve ter gerado? Que com 130 ela, né, o Adão teve Deus primeiro, e eles viveram quase 900 anos, mais de 900 anos Adão. Quanta dor aquela mulher passou por causa da desobediência, por ela ter deixado entrar algo no seu coração. Quanta dor nós não passamos quando nós desobedecemos a Deus. Ela, cada vez que ela ia dar parto a seu filho, né, eu creio que ela, antes dela começar a gerar antes dela começar o trabalho de parto daquela criança, ela já começava a chorar. De dor, André? Não. Ela começava a chorar porque ela lembrava da comunhão que ela tinha com Deus, que ela e Adão tinham com Deus. Ela começa a lembrar: nossa, mas Deus descia, né, ao entardecer e ficava ali com nós conversando, falando, Adão dando nomes aos animais, né? Adão ficava lá dando nomes aos animais e Deus conversando. Mas agora nós não precisávamos trabalhar, né? Precisávamos cultivar, mas não com suor. Nós comíamos, nós ficávamos ali, nós víamos os bichos correr e tal. Mas agora ela começa a ter os filhos, e antes de dar à luz, ela começa a lembrar daquilo, tudo aquilo ali, e ela começava a olhar para aquilo que ela tinha perdido, que era a comunhão com Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus, o homem caiu, e ela olhava e via seu filho nascer, e nascia. Daqui a alguns anos nascia outro, e ela sabia o que tinha preparado para eles. Eles não passavam lá atrás por dor, por enfermidade, quando eles estavam no jardim, mas agora eles tinham consequência. Ela sabia que seus filhos estavam sendo gerados, né, com dor, né, ela sofria ali com dor, mas a dor dela era maior quando ela olhava para os seus filhos brigando. A consequência do pecado que entrou na vida daqueles afeta até hoje, irmãos. Até hoje. Ela não guardou seu coração, e quando ela começa a olhar para trás, ela vê aquilo, a comunhão que ela perdeu, e ela vê seu filho Caim matando Abel. Ela começa a ver Caim fugindo. Consequência. Ela podia, né, estar bem com seu marido lá, num lugar no secreto, com Deus, onde Deus vinha todo dia. Mas hoje não, naquela época não, ela estava sofrendo. Ela via
as vidas dos seus filhos, ela via o que estava preparado para os seus netos, para os seus bisnetos, que ela viu os seus tataranetos. Será que ela viu? Viu. Ela viu tudo aquilo acontecer na vida da sua família. Imagine ela olhando e falando assim: consequência da permissão, né, da falta de obediência que ela teve. E a Bíblia diz assim, em Gênesis 3,17: E Adão disse, Deus falando para Adão: porquanto deste os ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A terra que Deus tinha preparado para eles lá no jardim era só para eles cuidar. Mas como Adão também, ele pecou, ele ouviu mais a mulher do que a Deus. Ele desobedeceu. Então ele deu ouvidos, ele deixou aquilo que entrou no coração de Eva lá para o coração dele. Falou: não, vamos comer. E Deus tinha formado a terra, a gente já leu aqui, para que ele cuidasse só. Era só para ele manter ali. Ele não precisava suar. A Bíblia diz que com suor ele teria que comer os alimentos agora. Gênesis 2,5 diz que toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, de toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. O homem afastado de Deus, a gente vai ver aqui que ele colhe o que da terra lá? Não chovia. E a gente vê que ele colhia os abrolhos da terra. Que eu aprendo então, irmãos, que o nosso coração, ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. Todas as nossas dificuldades. Adão, ele caiu. Mas era o ambiente que atrapalhou ele. Ele convivia num jardim perfeito, tudo pronto para ele. Ele caiu num ambiente perfeito. Assim é para nós, irmãos. Nosso coração, ele é enganoso. E nós, mesmo que nós viemos estar em um ambiente perfeito, nós temos o risco de cair. Adão caiu num lugar perfeito, com a presença de Deus ao virar do dia. Ele tinha Deus falando com ele na virada do dia, numa tardezinha. E eles caíram. E eu notei que algo que eu estava lendo, que por que
Eu estava até lembrando aqui, quando a pastora Ney estava pregando, ela pregou esses dias sobre a figueira. E quando eu estava lendo o livro de Gênesis, eu estava lembrando que a Bíblia diz que eles pecaram, né? E quando eles sabiam que Deus estava vindo, deu um desespero ali. Quando nós fazíamos, né, coisas erradas, amém? Né? Quando nós fazíamos coisa errada, quando vinha o pai, a mãe, alguém, nós se escondíamos, não é? Então, Adão e Eva eram como, né, crianças ali. Então, mas eles já sabiam, já conheciam, né, que Deus tinha falado para eles. Mas eles se escondem. E quando Deus chama eles, né? Cadê Adão? Deus sabia onde eles estavam, mas chama eles, né? É engraçado que a Bíblia diz que eles arrumaram, pastora Neide, folhas de figueira para se esconder, para esconder algo. Folhas de figueira. Você já lembra da mensagem, né? E eles dois, eles estavam nus, né, se escondendo. E será que não é assim que nós fazemos quando nós pecamos, quando nós temos que cai algo no nosso coração e nós não queremos liberar, né? Você lembra da mãe de Moisés, Joquebede? Nós fazemos como Joquebede. Será que nós estamos fazendo ainda como Joquebede? Como é que ela fez? A mãe de Moisés, quando ela soube que iam matar seu filho Moisés, né, estavam matando todas as crianças, ela pegou e falou assim: eu vou colocar ele num cestinho betumado e vou esconder ele. Será que é assim que nós fazemos com o nosso pecado, com o nosso coração? Ele tem um lugarzinho lá escondido, né? Ela pegou e escondeu ele num cestinho betumado e ela deixou aquele cestinho ali indo no rio. Daí você fala assim: mas agora ela pegou e colocou os seus pecados, né? Estou usando isso aqui, mas ela pegou e falou assim, colocou ali o cestinho na água escondido e jogou ali e lançou. Falou assim, eu pensei, agora ela está se livrando, né, daquilo, está mandando embora, que nada. A Bíblia diz que Joquebede, ela andava sondando para ver onde o cestinho estava indo. Então ela estava guardando e ela buscava, ia atrás dele, e ela, quando ela teve ele de volta, ela alimentava. Estou falando aqui de Moisés, eu estou falando, né, numa linguagem figurativa aqui, mas para você entender que aquele pecado escondido, né, ela lançou e ela corria atrás para ver para onde ele estava, e quando ela viu onde ele estava, ela queria alimentar mais. Oséias 10:2 diz que Deus ama um coração quebrantado, mas Ele não ama um coração dividido. Ele não ama um coração dividido, Ele ama um coração quebrantado, mas não dividido. Então Ele quer que nós estejamos obedecendo a Ele só. Não, uma hora eu obedeço aqui, outra hora eu obedeço lá. O nosso coração tem que estar direcionado a Ele. E Deus quer que nós tenhamos um coração puro. O
que Deus quer não é que nós sejamos parecidos só com Ele, né? Parecido fisicamente com Ele. Deus quer que nós tenhamos um coração parecido com o de Deus. Nosso coração tem que ser puro. Então, se o coração dele, né, é puro, nosso coração tem que ser puro também. Adão, ele foi infeliz quando ele quis ser igual a Deus, porque ele queria ser igual a Deus em poder, mas ele não queria ser, né, queria ter o mesmo poder, queria fazer coisas maiores. Então ele foi infeliz quando ele tentou fazer, porque o coração dele não era parecido com o de Deus. O filho pródigo, quando ele se sentiu entediado e ele foi embora, né, ele pediu seu pai entregar suas coisas e tal, ele foi embora. Mas um dia ele percebeu aquilo que ele fez errado e ele pegou e retornou para a casa do pai. O pai, ele sempre está disposto a nos receber de novo, mas nós não vemos nenhuma ação de Adão e de Eva de falar assim, não, me arrependi, né? Ao contrário, eles começam a brigar ali, não, olha, a ideia foi da mulher, a mulher fala assim, a ideia foi da, né? O homem fala assim, não, a ideia foi da mulher, a mulher pega, a ideia foi da serpente. Começam a jogar as coisas e não assumem. Adão e Eva, eles comeram o fruto que lhe trouxe cegueira e morte espiritual. Acã, ele viu uma barra de ouro e também por cobiça, a vida dele foi o quê? Foi destruída. Provavelmente vai ser falado aqui, Davi olhou para Batseba, olhou, e a sua família foi destruída. Aquilo que entrou pelos olhos dele, caiu no coração, e a família foi destruída. Leia comigo Isaías 59. Um e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos não ouça. Os nossos pecados fazem separação contra Deus. Aquilo que a gente vai guardando em nosso coração, né, fazem separação. Eles tinham um coração puro quando eles estavam ali na presença de Deus, falando, conversando. Mas quando eles deixaram, né, aquela semente cair no seu coração, Deus se separa deles. Deus se separa. Então nós temos que olhar para o nosso coração cada dia e ver se tem algo lá dentro ainda que faz, né, Deus olhar para ali e falar: bicho, eu não quero, né, entrar aqui.
escutei algo que um dia que você já viu aquela história do quartinho de bagunça, né? Já foi até falado aqui, não foi? O quartinho de bagunça. Todo mundo tem um lugar na casa, tem um lugar que tem um quartinho da bagunça, não tem? Quartinho da bagunça, onde você vai guarda as coisas, então fica assim uma coçou a cabeça, ela quer que faça um quartinho da bagunça. Então, a gente tem um quartinho lá que você começa a acumular as coisas que você não usa e fica entulhando as coisas ali. E é engraçado que o diabo, para ele, aquele quartinho ali está excelente. Qualquer lugar que você dê no teu coração para o diabo, ele aceita. É 1%, para ele não tem problema. Estou lá, ele entra. E naquele quartinho ele entra e ele faz morada e ele começa, né, a cuidar, a fazer as coisas ali, a bagunçar. Mas é interessante que Deus não. Deus, ele não quer 1% do nosso coração, né? Deus, ele não quer ficar no quartinho da bagunça. Então, se nós temos um quartinho da bagunça, né, no nosso coração, nós temos que pedir para Cristo. Só Ele pode entrar no quartinho da bagunça e com seu sangue limpar aquela bagunça, né? Organizar aquilo. Só Ele pode. Isaías 59:1 diz que o Senhor, ele não está com a mão encolhida para salvar, e nem surdo o seu ouvido, né, para que não possa ouvir. Deus, ele não é surdo, ele não é manco, ele não é coxo. E no verso 2 diz que os nossos pecados, eles escondem a face de Deus de nós. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, né, fazem uma cortina, uma nuvem que não deixa a gente ter acesso a Ele. Mas se nós possamos limpar esse quartinho, tirar toda a sujeira, para que Deus venha de inteiro, Ele quer 100% do nosso coração. E é engraçado que não tem como a gente brincar, nós não podemos brincar com o pecado, nós temos que, a gente vai falar que nós temos que fugir do pecado. Se a mulher tivesse fugido do pecado, tivesse corrido para o marido, né, tivesse corrido para Deus, talvez não tivesse acontecido aquilo. Nós temos que correr como José, né? Aqui José correu. Nós temos que correr. O diabo, ele está lançando setas para nós, para o nosso coração, para nossos ouvidos, né? E é engraçado que os homens, quando lançam uma seta para ele, né, uma mulher lança uma seta para o homem, o diabo lança, né? Ele pensa, nossa, eu sou um garanhão. O homem pensa, né? E quando é para a mulher, né? Quando a mulher cai num pecado, a gente está falando sobre cair aqui, o mundo olha lá fora, não, mas aquela mulher caiu, ela é uma... Então, o mundo começa a julgar a gente, né? Quando a gente cai. E mesmo Deus perdoa a gente, mas tem consequência. Tem consequência. Como teve consequência para Adão, para Eva, vai ter consequência para os nossos erros. Então a gente está falando, protege teu coração, não deixa que nada caia aí, para que você não venha a cair. A igreja, né, está orando para que as pessoas que estejam se adentrando aqui, elas se mantenham de pé na presença de Deus. Que ela, cada dia, ela comece a limpar seu quartinho, seu coração, e jogar as coisas fora, cada dia, né? Fala assim, estou preparado, Deus, vem, hoje eu joguei mais isso, e vai tirando, vai limpando, para que Deus faça morada mesmo,
A gente tem falado com o pastor, nós estamos tristes, cansados de, muitos anos a gente vendo pessoas que vêm para a igreja e Deus fala aqui culto, oração aqui individual, mas a pessoa ainda há anos ainda sofrendo com aquelas coisas que estão no coração. Eu falei para ele, pastor, a gente está aqui, sei lá, 10 anos, e a gente vê assim, muitas pessoas ainda que precisam ser curadas, ser transformadas. Daí ele fala assim, filho, mas nós estamos, o que nós estamos fazendo errado? Eu falei, não sei o que nós estamos fazendo errado, mas depende de cada um de nós, depende dos pastores, depende das pessoas que estão ouvindo a palavra, de colocar aquelas palavras que está sendo ministrada aqui em prática mesmo. Que eles estão cheios de tanto ouvir palavra, de tanto ouvir ministração, de tanto ouvir oração, e acaba que nós só ouvimos e sentamos aí, ouvimos, sentamos, ouvimos, e chegamos em casa, nós não temos convicção que aquela palavra é para nós. Nós achamos que é para o outro. Não, é para você, Eva. Foi a Eva, é para você, Eva, hoje. É para você, não, era para você, Adão. Nós ficamos como ele. Não, foi você, é para você. É para nós. Nós temos que nos limpar cada dia. Nós vamos ver que o remédio, nós vamos falar sobre remédio aqui, mas você vai ver que o remédio para nós é Jesus. O remédio para aquilo que Adão e Eva fizeram, você vai ver que é Jesus. Se não tem Jesus na história, nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos salvação. É interessante que o pecado, ele é gostoso, Por isso que quando ele quer, o diabo, quando as propostas estão vindo para nós, elas sempre vão parecer gostosas, E quem está pecando é gostoso mesmo, não é? Não é ruim, mas o pecado ele destrói, ele mancha. Você vê, eu vi um pastor falando uma vez sobre mancha, ele falando que interessante que você olha para a vida de algumas pessoas, nas celebridades assim, que nós vamos saber assim, você olha assim para Ronaldinho, pense em alguma mancha na vida do Ronaldinho. O cara era um jogador excelente de futebol, mas pense numa mancha que afetou a vida dele. Ele foi pego com dois travestis. Aquele pecado manchou a vida dele. Ele agora não mexe mais com isso, não faz isso daqui, mas mancha. Quando a gente olha para a vida de Pelé, ele teve uma filha, e a televisão sempre mostrava que ele teve uma filha e ele nunca assumiu aquela filha. E aquela filha morreu de uma doença, não lembro se é câncer. Então, quando você olha para ele, você vê a vida dele de jogador de futebol, mas você olha para aquela mancha também. Quando você olha para a vida de outro jogador de futebol, quando você olha para Maradona, os irmãos, quando você olha para Maradona, nossa, um cara que jogava, Nossa, mas jogava muito. Mas daí você para e olha de novo para a vida dele, você vê uma mancha. Não preciso nem falar qual a mancha, Mancha branca. Uma mancha enorme na vida dele. Quando você olha para a vida de Michael Jackson, seu Mara que dançava lá, qualquer dia ela vai cantar, não vai dançar? Não vai.
Não vai mais. Sumara era fã do Michael Jackson. Né? Aí lá, mais um. I love Jackson. Então, quando você olha para a vida de Michael Jackson, um cara que vendeu milhões de... Né? Eu acho que não tem quem vendeu mais que ele. Um cara que vendeu, né? E você olha para a trajetória dele, um piazinho simples, humilde, que foi crescendo. Você olha para a trajetória dele, daí ele começa a fazer sucesso, vender, começa a fazer shows e você olha, meu Deus, que bênção, né? Mas daí você olha para a vida dele, tem uma mancha lá. O que ele era? Pedólogo. Quase. Então as manchas, elas não saem. As manchas, elas ficam, mesmo, né, Deus tendo perdoado a gente, as manchas vão ficar. Então o que nós estamos querendo colocar a cada dia, falar para as pessoas: se cuide, porque as manchas vão ficar. Igual eu falei que se uma mulher casada sair com um homem, as pessoas vão olhar, olha, é uma galinha, não é? Se o homem sair, eu falei, se o homem sair com mais uma mulher, aquilo é um garanhão. Mas se a mulher sair, vai colocar mancha. Deus colocou algo na mão de Adão para ele cuidar. E ele não cuidou. Adão, ele falhou na missão. E Deus colocou algo na tua mão para você cuidar. Deus colocou algo na minha mão para cuidar. E será que nós vamos fazer como Eva? Nós vamos falhar na missão que Deus colocou? Deus colocou, irmãos, para a gente cuidar, para a gente multiplicar as coisas. E será que nós vamos fazer como ele? Nós vamos perder? Adão, ele não valorizou o que ele tinha na mão. E nós temos muitas coisas na nossa mão, irmãos. Nós temos pessoas, nós temos família, nós temos amigos. Deus colocou em nossas mãos pessoas para a gente cuidar, para a gente disciplinar, para a gente multiplicar. E às vezes nós estamos fazendo como Adão, nós estamos, descuidados. Nós não estamos valorizando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus quer fazer com a gente nesse seminário aí é restaurar, a nossa visão, restaurar a nossa audição, que ela foi, por muitos anos afetada. Então a gente vê que até hoje nós temos dificuldades, ainda temos dificuldades. Mas nós temos que pedir que Deus venha cada dia restabelecendo, a nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos. O grande facilidade, marquei aqui, primeiramente vamos identificar, pois a mulher é a maior vítima nessa história. Será que é? A mulher foi a maior vítima? É. Adão não dá muita bola para ela. Verdade. Porque ela tem que estar conversando com a serpente. Onde é que estava Adão a hora dessa? Para dar assistência para a mulher. Vai controvérsia. E quando ela foi falar para ele comer, por que ele não foi
Verdade. A mulher, ela tem uma grande facilidade de ouvir. Aqui, quando a gente vê, né, a mulher tem facilidade de ouvir o que é mal. Quando a gente fala assim que a gente quer que Deus restaure, né, a nossa visão, a nossa audição, é uma verdade que a mulher tem uma grande facilidade de ouvir o que é mal. Pega facinho, né? Então nós temos que pedir para que Deus restaure isso, para que nós consigamos ouvir aquilo que é bênção, né? E é quando a gente ouvir as coisas mal, não entrar no nosso coração, não guardar. A mulher tem facilidade para pegar isso, as coisas que são mal. Tendência de ouvir vozes, né, que ecoam, né, na mente. Essas vozes alimentam ódio, alimentam tristezas, vozes que alimentam inimizades, amarguras, brigas, decepção, aflições. Tudo isso, ele afeta a audição e afeta a visão nossa. Todas essas coisas que a gente deixa entrar, acaba trazendo tudo isso, ódio, tristeza, quando a nossa visão e nossa audição está comprometida. É interessante que, você lembra de Maria, quando ela estava chorando no sepulcro, quando o mestre tinha morrido, ela vai ao sepulcro e a visão estava, vamos dizer assim, da mulher lá no Éden, depois do Éden, né? Ela estava comprometida, a visão foi afetada pela serpente. A mulher não tinha visão, mas quando Jesus vem, ele começa a restaurar a visão. Quando Jesus vem para a nossa vida, ele começa a restaurar a audição. Quando a mulher vai lá Maria chega lá no sepulcro, os seus olhos se abrem e ela vê 2 anjos. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós voltamos a buscar a presença de Deus, quando nós começamos a andar com Ele, Ele começa a abrir a nossa visão. Aquilo que estava tapado, Ele começa a abrir. E ela começa a ver anjos. E depois ela vê Jesus. Ela vê Jesus. Ela conversa com Jesus. Ela ouve. Quando nós estamos de volta na presença de Deus, a visão da mulher começa a se abrir, os ouvidos dela começam a se abrir. Eu fiquei me perguntando, mas por que Jesus já se aparece primeiro para as mulheres, por que não aparece para os homens? As mulheres são muito comunicativas. É como se Jesus estivesse fazendo assim, comunicativo. É como se Jesus estivesse olhando lá para o Éden, né? Quando a mulher foi atacada, foi, né, pelo ouvido, pela visão. E Deus fala assim, agora eu vou começar a restabelecer aqui de novo a visão da mulher. E começa a mostrar algo grande para ela. O homem, a irmã Neide já falou que o homem foi desobediente a Deus, mas ele, de certa forma, ele foi obediente à mulher dele. Então ele fracassou aqui, né? Ele deixou ser domado ali. O homem foi passivo diante da proposta da mulher.
O homem ele quis encobrir o erro que ele cometeu a fim de manter o seu bem-estar com a mulher. E o homem não quis assumir a responsabilidade pelo erro cometido. Então você olha para o coração do homem, tudo errado também. Né? Aquilo que Deus falou, você vai dominar. Daqui a pouco a mulher estava dominando o homem. Era para o homem, de certa forma, junto com a mulher, dominar as plantas, os animais. Daqui a pouco você vê tudo para trás. A serpente domina a mulher domina o homem. Tudo errado. E Deus pergunta para Adão: onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que nós estamos, irmãos? Onde é que nós estamos? Nós estamos em Adão, nós estamos em Eva. Onde que nós estamos? Deus pergunta: onde que você está? Deus ele se preocupa, mesmo com aqueles homens, com aquele casal pecador, ele tem que tirar eles ali do paraíso, mas ele providencia roupa para eles, né? Ele cuida deles, ele continua acompanhando a vida deles. Deus começa a trabalhar no plano de salvação para nós. Mas Deus pergunta: onde é que você está? Onde é que está teu coração? Por que você está escondendo? Né? Eles se escondiam de Deus. Mas nós não conseguimos esconder nada dele. Eles achavam que estavam escondendo, mas não estavam. Deus ele sonda os nossos corações. Nós não podemos esconder nada dele. Nem irmãos, corte.